Olá, nesse vídeo introduziremos um pouco sobre a administração, apresentaremos alguns conceitos básicos e veremos sobre a tomada de decisão e o ambiente organizacional. A administração está presente no nosso cotidiano. Ela está inserida em todas as organizações, como lojas, estabelecimentos, empresas, entre outros. Alfred Júnior uma vez disse: "Podem levar meus ativos, mas deixem a minha organização e, em 5 anos, terei recuperado tudo." Alfred não disse essa frase somente por organizações serem sistemas de criação de valor que retiram inserções do ambiente e usam habilidades e conhecimento para transformar essas inserções em bens e serviços finalizados. Não, ele sabia, já na década de 1900, que vivemos em uma sociedade de organizações. Elas oferecem produtos, serviços, informações, conhecimento, entretenimento e tudo aquilo que é necessário para nossas vidas e nosso bem-estar. Existem organizações de todos os tipos possíveis, de todas as naturezas possíveis, de todos os tamanhos possíveis, indo desde multinacionais até negócios locais, desde grandes empresas até microempresas ou empresas individuais. No fundo, todas as organizações permitem que as pessoas em conjunto aumentem a especialização e a divisão de trabalho, usem tecnologia de larga escala, gerenciem o ambiente organizacional, economizem nos custos de transação, exerçam poder e controle, aspectos que aumentam o valor que a organização pode criar no sentido de alcançar objetivos e propósitos específicos. É nesse mundo de organização em que vivemos. A partir das organizações surge a administração. A administração é uma ciência que preocupa-se com processos de coordenação do trabalho desempenhado por membros de uma organização e alocação de recursos organizacionais, para alcançar objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente. Atualmente, todas as atividades necessárias à vida são realizadas e interligadas por organizações. Contudo, isso somente foi possível graças à evolução do pensamento das escolas de administração. Hoje, estima-se que no Brasil existam mais de 1.500 cursos superiores de administração, que formam, por ano, mais de 114 mil administradores. Esse número chega a assustar, mas é necessário. Afinal, 19,7 milhões de empresas estão ativas no Brasil hoje. E o mais interessante, não existe um modelo que defina qual a forma correta para administrar todas elas e ainda ter sucesso. Esta é a realidade que temos à nossa frente. A cada dia surgem novas organizações e muitas outras morrem ou desaparecem. O desafio maior está em torná-las competitivas e sustentáveis. Precisamos conhecer as organizações porque elas são parte integrante da nossa vida, assim como também fazemos parte da vida delas. As funções da administração são as atividades básicas que devem ser feitas por um administrador para alcançar os resultados de uma organização. Nós temos 4 funções principais, que é a função de planejar, que é a definição de objetivos e metas para o desempenho organizacional futuro e decisão das tarefas e recursos que serão utilizados para o alcance desses objetivos. Exemplificando, seria o momento em que um administrador, em conjunto dos seus colaboradores, colocam em pauta os objetivos da empresa e estabelecem os meios para alcançá-los. A segunda tarefa administrativa é organizar, que é a separação de tarefas e recursos entre os membros organizacionais. Por exemplo, é a hora de fazer uma análise dos recursos humanos e materiais disponíveis na empresa e utilizá-los de maneira estratégica, delegando tarefas e buscando por profissionais adequados para realizá-las. A terceira função é de dirigir, que influencia para que outras pessoas realizem suas tarefas de modo a alcançar os objetivos, e envolve liderar, motivar e orientar as pessoas para que tudo saia como planejado. Por fim, a quarta e última função é de controlar, que assegura que os objetivos da organização estão sendo alcançados, avaliando e monitorando o desempenho dos indivíduos, grupos, setores, além da organização como um todo. Assim será possível controlar e ajustar o que for preciso. Para finalizar, é importante destacar que essas funções são distintas, relacionadas e interdependentes, e assim elas formam o ciclo administrativo. A forma que podemos verificar
Se os objetivos da organização foram atingidos, é por meio da eficiência, a ação, que representa a capacidade da realização das atividades, minimizando a utilização de seus recursos. É uma medida de relação entre os resultados alcançados e os recursos consumidos. Sua principal preocupação é com os meios, no caso, recursos organizacionais que são escassos, como tempo, pessoas e equipamentos. A eficiência pode ser medida em termos de produtividade e qualidade, que significam produzir mais com uma quantidade menor de recursos e produzir melhor com uma quantidade menor de defeitos. Já a eficácia, o resultado, está relacionada à capacidade de realizar atividades da organização de modo a alcançar os objetivos estabelecidos, ou seja, definir objetivos adequados e ao mesmo tempo conseguir concluir esses objetivos. A sua principal preocupação é com os fins. Vale ressaltar que eficiência e eficácia na prática são termos relacionados entre si. Assim, o ideal para obter uma administração de sucesso consiste em adquirir simultaneamente eficácia e eficiência na utilização de seus recursos. O sucesso ou fracasso de uma organização está diretamente relacionada à sua gestão e qualidade da administração, já que é de responsabilidade dos gestores, de maneira genérica, estabelecer objetivos concretos e a se adaptarem às mudanças do mercado. Para isso, é essencial que os gestores invistam em modelos de governança corporativa, em transparência e em constantes atualizações do que está acontecendo, para que assim tomem de forma efetiva as suas decisões. Além disso, alguns elementos, como a estrutura da organização, dispor de aspectos tecnológicos e físicos adequados ao negócio, também contribuem para o êxito dela. É importante destacar que existem algumas causas que colaboram para o insucesso de uma empresa, como, por exemplo, as falhas gerenciais, com falta de capital de giro e falta de conhecimentos gerenciais, e causas econômicas, como a falta de clientes. É interessante pontuar que empresas que alcançam o sucesso possuem 3 condicionantes em comum, que são as habilidades gerenciais que configuram a preparação do empresário e suas competências para conduzir o negócio, a sua capacidade empreendedora de ter criatividade e coragem em assumir riscos e, por último, uma logística operacional, que consiste em utilizar de forma eficiente os fatores de produção. A tomada de decisão é um processo de análise de informações, onde uma escolha deve ser tomada. É importante sempre trabalhar o controle e o monitoramento do processo. As dificuldades enfrentadas no processo em grupo são a resolução de problemas, a intermediação de conflitos, não existir um consenso adequado a todos. Portanto, é importante gerenciar os problemas e os riscos para que não resulte em um caminho errôneo do processo decisório. Mas, de certo modo, as diferenças são importantes, pois se existir uma boa comunicação e entendimento geral do grupo, é possível gerar a facilidade na tomada assertiva. É vantajoso, pois há variedade de ideias, uma ampla visão da pauta, diversos modos de pensar, fora que o conflito, caso positivo, pode contribuir para todos. Portanto, há uma grande chance de se obter bons resultados. Um exemplo de decisão foi a parada da produção da Kombi pela Volkswagen, já que era um modelo pouco tecnológico com gasto elevado da produção, além de ser bem limitado e restrito. Já estava causando um declínio de ganhos com os custos e despesas crescentes. O ambiente organizacional é composto por um conjunto de fatores internos e externos à empresa que têm influência direta sobre seu desempenho e, consequentemente, sobre as decisões a serem tomadas. Dessa forma, os administradores têm como responsabilidade analisar os itens da matriz SWOT, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, considerar as diferentes possibilidades existentes e fazer escolhas que priorizem o bem-estar de seus stakeholders. Gestores de nível estratégico, operacional e tático realizam escolhas diariamente, sejam elas de maior ou menor impacto sobre a empresa.
Portanto, o processo de tomada de decisão é algo comum e rotineiro nas organizações, porém, é um processo delicado e complexo, uma vez que determina os meios a serem seguidos para que os objetivos estipulados sejam alcançados. Em ambiente de certeza, todas as informações oferecidas são claras, precisas, úteis e estão completamente à disposição do administrador, para que este seja capaz de realizar a melhor decisão possível. Dessa forma, é viável mensurar com maior facilidade os resultados e consequências das alternativas disponíveis, tendo uma baixa probabilidade de imprevistos, e realizar escolhas que promovam uma busca mais eficiente e eficaz dos objetivos, caracterizando assim um ambiente ideal, porém raro. Como exemplo, tem-se a parada obrigatória para a manutenção de veículos e máquinas, que deve ser seguida de acordo com as orientações apresentadas pelo fabricante. Já em cenários de incerteza, os dados são incompletos e imprecisos, tornando difícil ou até mesmo impossível a mensuração do administrador sobre resultados e consequências, e, portanto, aumentando a probabilidade de imprevistos. Os fatores ligados à dificuldade dessa estimativa são variáveis desconhecidas, provenientes de novos mercados ou produtos, e variáveis fora do controle do gestor, aqueles presentes no macroambiente. Além disso, quanto mais volátil, complexa e ambígua for a conjuntura, maior será o nível de incerteza, descrevendo o ambiente VUCA. Por exemplo, a produção de energia hidrelétrica no Brasil varia de acordo com as condições climáticas e com o consumo dos indivíduos, condições essas voláteis, complexas e que estão fora do controle do administrador, representando assim um ambiente de incerteza. O ambiente organizacional pode ser definido em duas classificações, sendo ele o ambiente externo e o ambiente interno, propriamente dizendo, dentro e fora da organização. Certo, seguindo essas diretrizes, os ambientes seguem segmentos diferentes, mas no entanto complexos e parecidos. O ambiente organizacional interno depende fundamentalmente de formalizações e regimentos do ambiente externo, a qual se entra dois tópicos principais, os riscos e as adaptações. Os riscos do ambiente externo podemos classificá-los como tudo que afeta a empresa do lado de fora, como contratos com terceiros, taxas de juros, taxas de câmbio, questões políticas, impostos e entre outros. No ambiente interno, dentro da empresa, são causas mais relacionadas à sua funcionabilidade, como furtos, roubos, ações trabalhistas, fraudes, perdas de estoque que podem ser classificadas como datas de validade ou excesso de material, sem contar também que existem os meios terciários, como os desastres naturais, medidas regulamentares e efeitos colaterais. As medidas regulamentares podemos classificar quando as empresas ficaram um certo período de tempo sem exercer atividade por decorrência de mandatos por decorrência da Covid-19. Já a adaptação pode ocorrer por diversos tópicos, como por exemplo por meio de mudanças ao ambiente externo que interferem diretamente no ambiente interno da empresa, nos mais diferentes setores que conhecemos hoje, como marketing, financeiro, RH e etc. As adaptações são classificadas como clientes, causa de estratégia e aprimoramento de vendas e planos de negócio. Concorrência, adaptar-se à concorrência com ideias e planos de negócio. Político, social, legal, adaptar-se às normas, leis, decretos, sejam eles ambientais ou sociais. Social e mão de obra, adaptar-se à cultura, ao estilo de vida, ao ritmo da população, exercendo a oportunidade de carreira e remuneração. Tecnologia, adaptar-se à tecnologia que segmenta a estrutura e a capacidade de infraestrutura da empresa. Legal, adaptar-se aos regimentos e leis em geral em prol da empresa. Internacional, adaptar-se aos meios globais de conhecimento empresarial e a cuidados a se tornarem em relação a empresas do mesmo segmento, entre aspas, concorrentes. Fornecedores, relação de qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados. E por fim, demográficos, adaptar-se à faixa etária da população como um segmento de estratégia. Com isso, destaca-se que para a execução de uma empresa e propriamente seja estabelecidas, questões externas são tão importantes quanto as questões internas para sua execução.